Resolva a equação 2 seno ao quadrado de x menos 3 cosseno de x menos 3 igual a zero. Né? E resolver então na primeira volta, né? Onde o x é maior ou igual que zero e menor ou igual que 2π. Então, para resolver esse exercício, a gente vai trabalhar com algumas relações trigonométricas, tá? A primeira é substituindo este seno ao quadrado de x por uma relação muito conhecida. Qual relação é? É que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso vale 1. Se eu passar esse cosseno ao quadrado para a direita negativo, eu tenho que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tá? Por que eu vou fazer essa substituição aqui? Porque quando eu coloco no lugar de seno ao quadrado de x 1 menos cosseno de x, eu vou ter uma expressão que envolve apenas cosseno. Tá? E depois explico por que eu vou fazer isso. Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar 2 que multiplica seno ao quadrado de x, que é 1 menos cosseno ao quadrado, menos 3 cosseno x, menos 3 igual a zero. Distribuindo aqui dentro, né, eu vou ter então 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x, menos 3 cosseno de x, menos 3 igual a zero. Então eu vou ter menos 2 cosseno ao quadrado de x, menos 3 cosseno de x, 2 com menos 3 fica menos 1. E isso é igual a zero, tá bom? Então eu cheguei numa expressão que só envolve cosseno. Agora eu vou fazer uma substituição. Eu vou chamar de t cosseno de x. Se eu chamei t de cosseno de x, essa primeira expressão vai ficar menos 2t ao quadrado. Essa daqui fica menos 3t. Menos 1 igual a zero. Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo resolver isso aqui como uma equação de segundo grau. Se eu tivesse, né, o seno aqui, eu não poderia colocar essa substituição, porque eu teria que ter uma para o seno e uma para o cosseno. E nós teríamos então aí duas incógnitas para resolver uma equação, o que não nos adiantaria. Então eu fiz primeiro a substituição de seno por 1 menos cosseno quadrado para ter uma expressão que só envolva cosseno. E depois eu efetuei a substituição de t para o cosseno. Tá bom? Então aqui nós temos uma equação de segundo grau, certo? Onde o a é igual a menos 2, onde o b é igual a menos 3 e o c é igual a menos 1. Tá bom? Então aplicando na fórmula de Bhaskara, nós vamos ter que t vai ser menos b, o b é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é menos 2, que multiplica o c, que é menos 1. Isso tudo dividido por 2 vezes a. Como a é menos 2, fica então menos 4. Então nosso t vai ser menos menos 3 fica 3 positivo. Aqui na raiz nós vamos ter menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 com menos 1 dá menos 8. Dividido por menos 4. Então agora eu posso apagar essa expressão aqui de cima. Tá? Posso apagar, inclusive isso aqui de baixo, não posso apagar. E vou ter a seguinte resposta. Então t vai ser 3 mais ou menos 9 menos 8 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Isso dividido por menos 4. Ok? Então eu vou ter as seguintes soluções. T' vai ser 3 mais 1 dá 4. 4 dividido por menos 4 dá menos 1. O outro t, duas linhas, vai ser 3 menos 1, que dá 2. 2 dividido por menos 4 fica menos 1 meio. Tá bom? Então nós temos aí duas respostas, né, para essa substituição. Uma onde t vale 1 e onde outra t vale
exatamente menos meio, né? Então o x, ele vai assumir essas características aqui. No lugar do t eu coloco essas respostas. Então eu vou ter cosseno de x igual a menos 1 e cosseno de x igual a menos meio. Tá bom? Como que a gente vai avaliar isso? Construindo um ciclo trigonométrico. Tá? Construindo um ciclo trigonométrico. Então vamos lá. Fazer um ciclo trigonométrico. Esse aqui é o eixo dos cossenos. E esse aqui é o eixo dos senos. Tá bom? Então, aonde que cosseno vale menos 1? Cosseno vale menos 1 exatamente aqui em π. Certo? Então, uma resposta é que x pode ser π. Tá? A outra é que cosseno seja igual a 1 meio. 1 meio é exatamente a metade desse segmento do lado esquerdo. Então, vai ser exatamente esses dois pontos aqui de interseção. Tá? Agora é a grande pergunta, né? Eu tenho que saber qual é o ângulo ou arco, né, que dão esses valores aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com a redução para o primeiro. Tá? Então trabalhar como se fosse um meio positivo. Tá? Qual é o valor do ângulo cujo cosseno resulta em meio? É 60, né? 60 graus. Ou em radiano a gente pode colocar π sobre 3. Mas não é essa a resposta. A minha resposta tem que ser esses dois camaradas aqui. Mas agora eu posso fazer a conversão para o segundo e para o terceiro quadrante para encontrar o arco côngruo. Tá bom? Então, no segundo quadrante, eu faço π menos o 60. Então, 180 menos 60, eu tenho o ângulo de 120. Em radiano, vai ser π menos π terços. Isso aqui vai dar 3π menos 1π dá 2π terços. Então, esse ponto aqui é 2π terços. Então, achamos aí outro valor para x. X também pode ser 2π terços. E o outro, né, é a redução, na verdade, a conversão dos 60 graus para o terceiro quadrante, que vai ser π mais aquele ângulo. Π mais, o π 180 mais 60, certo? Vai resultar em 240. Em radiano fica π mais π sextos. E isso vai dar, π terços, né? π terços. π terços, me desculpa. 3 vezes π dá 3π, mais 1π fica 4π. Então aqui embaixo é 4π terços. Tá bom? Portanto, descobrimos os três valores, né? Ou seja, as três raízes daquela equação na primeira volta. E é o que a gente precisa, né? O exercício pediu para a gente colocar na primeira volta. Então, 4π terços. Então, esse, né, é o conjunto solução. É o conjunto solução para esse exercício. Tá bom? Daí você pode colocar como solução esses três valores aí, né? Vamos colocar por ordem crescente, pode ser? Então, o primeiro é 2π terços. Depois eu tenho π. E por último eu tenho 4π terços. E com isso, finalizamos este exercício. Aqui está a resposta.